Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu tenho uma palavra para consolar o teu coração e para você que está enfrentando uma frieza espiritual. Entenda uma coisa: isso não é vergonhoso, isso acontece com todos nós. Mas se você está nesse exato momento com essa guerra interior, vivendo uma frieza espiritual, eu quero te convidar nesta hora a você abrir o teu coração e falar para o Senhor, conta para Ele como está a tua vida espiritual, a qual você já sabe, já entende que você está vivendo uma frieza, você não pode permanecer. Isso acontece? É claro que acontece com todos nós, mas você não pode permanecer vivendo com essa frieza espiritual. No final, eu quero estar orando por você, eu quero te ajudar em oração, eu quero pedir ao Pai para que Ele venha acender mais uma vez uma chama aí dentro de você, porque há um pavio fumegando e eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio que quando estamos pedindo ao Senhor, falando com Ele através das nossas súplicas, das nossas orações, o Senhor estará nos ouvindo e estará operando ao nosso favor, porque isso é a palavra de Deus. Perto está daqueles que o buscam. Ele vai estar sempre perto de nós. Quando estamos buscando a sua face, buscando através das nossas orações. A frieza espiritual, quando você se sente assim, o que você deve fazer? Você precisa urgentemente buscar o Senhor. Começar um processo de oração. Evite de falar com pessoas que você está rompendo por esse momento tão perigoso. Pessoas vão te julgar, vão te condenar, vão dizer que você está no pecado, vão dizer que você não quer saber mais de Deus, que você já está afastado. Então aprenda uma coisa: tem coisas que você só precisa falar com Deus, até mesmo dentro da tua casa. Dependendo da pessoa, você não pode desabafar dizendo que está enfrentando uma frieza espiritual. Elas vão logo te julgar, vão te apontar. Então você precisa vencer. A palavra que eu quero compartilhar com você, para que você venha entender esse teu momento, se encontra em Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7. Nessa mensagem vai nos mostrar a igreja de Efésios, que fazia de tudo certo. Tinha cristãos esforçados, mas que tinha perdido o primeiro amor. Tinha lá pessoas esforçadas, ajudando na obra, estavam sempre ali com as mãos estendidas, mas tinha perdido o primeiro amor. E Deus manda que eles viessem se arrepender. Eles não mudariam alguém. Ele não mandaria alguém se arrepender do que não é pecado. Se Deus manda o seu povo se arrepender, é porque há um pecado. Então, está com a frieza espiritual, você precisa entender que você está vivendo um pecado, porque a frieza espiritual, ela te leva para longe de Deus. Ela te tira do projeto de Deus. Ela vai colocar outras coisas nos seus pensamentos. O teu coração vai acabar digerindo outras coisas que não agradam o Senhor, coisas até mesmo que vão contra a palavra de Deus. Você vê testemunho de pessoas que se afastaram da presença de Deus, saíram da direção de Deus e hoje se levantam contra a palavra de Deus. Então a frieza espiritual se torna pecado porque nos leva para longe da presença de Deus. Então o Senhor ali, ele vai mandar aquele povo se arrepender e voltar. Voltar. Ele vai falar que aqueles irmãos lá, aqueles cristãos precisavam se esforçar, porque eles tinham perdido o primeiro amor. E Deus manda
manda eles se arrependerem. Deus, conhecendo a necessidade daquele povo, ele não mandaria, mais uma vez eu quero te falar, Deus, ele nunca vai nos mandar se arrepender de algo que não seja pecaminoso. Ele vai sempre nos despertar. Nós não podemos se arriscar a servir a Deus sem o fervor. Viver uma vida de santidade sem ter o acesso ao primeiro amor, à alegria do Espírito Santo, é se arriscar, é servir a Deus sem o fervor, sem a adoração verdadeira, sem aquele contato. Tem muitos. Você já ouviu falar daquele ditado, lata vazia só faz barulho. Por quê? Porque estão se arriscando a servir a Deus, a fazer a obra de Deus, sem o fervor, sem a unção, sem o poder de Deus. Nós precisamos ter esse cuidado. Você que está vivendo um tempo de frieza espiritual, você precisa ter um cuidado. Você precisa rapidamente voltar a se aquecer desse primeiro amor. Você precisa pedir ao Pai para que Ele venha tirar esse esfriamento espiritual que está aí dentro de você, antes que seja tarde demais. E isso pode acabar com a sua vida, com o seu ministério, até mesmo com a tua família. Até mesmo com a tua família. A igreja, por si só, ela é um movimento de pessoas, de ações, mas se ela não tiver essa unção, esse poder de Deus, esse fervor, nada adianta. Vira tão somente um monumento. Amar a Deus com tudo que você tem, é o mandamento mais importante, é a base para todos os outros mandamentos. Então você precisa vencer esse mal. Quais são os sinais de uma frieza espiritual? Fazer o que você precisa fazer mecanicamente. Você começa a fazer as coisas mecanicamente. Você não tem prazer, você não tem amor, você não separa um tempo, você não se dedica, principalmente na obra de Deus. Você começa a fazer algo relaxadamente. Você não tem mais vontade de orar e nem ler a Bíblia. Isso também é um dos sinais da frieza espiritual. Você não tem mais vontade de orar. Quando você vai orar, começa a vir vários pensamentos sobre ti, começa a vir aquela perturbação, começa a vir aqueles desejos sombrios da tua carne, até mesmo os demônios falando para você parar, para você deixar essa vida de oração, não compensa, não está valendo de nada, você não tem mais vontade de ler a Bíblia, quando você pega a Bíblia para ler, se incomoda, você se sente cansado, vem aquele sono, você sente aquela perturbação, você tem prazer de olhar o WhatsApp, as redes sociais, mas você não tem mais prazer em orar e nem ler a Bíblia. Você também não sente mais a emoção do louvor, o louvor de adorar a Deus, você mesmo, aí com a sua adoração, com a sua intimidade com Deus. Você não tem mais esse contato, esse desejo. Aí você passa o dia, a noite e nada acontece diferente. Você até sabe que ama a Deus, mas não consegue senti-lo. Você até sabe que você ama a Deus. Você quer continuar servindo a Deus. Mas você sabe, você percebe que você não consegue sentir. Você até vai orar, não sente mais a presença. Você vai... Coisas práticas que você já estava acostumado a fazer. Começa a parar. Começa a ser interrompido. Por quê? Porque a frieza espiritual ela faz isso. Você começa a se sentir atraído pelas coisas do mundo. É aquele momento a qual você acha que não tem nada a ver.
As coisas vêm para te derrubar. Você começa a dar vazão. Você começa a olhar para o mundo com outros olhos. Aquilo que é pecado, você já disse que não é pecado. Aquilo que te atrai para as coisas perdidas do mundo, você começa a falar que é algo cultural, é algo que não tem nada a ver, você vai se entregando aos poucos, entendeu? Então você precisa fugir, pedir ao Senhor. Você começa depois a sentir o quê? Você começa a sentir o prazer em perder o temor, o respeito a Deus e a negligenciar a sua palavra, o seu nome. Você começa a fazer tudo isso quando você está enfrentando uma batalha, uma guerra, um esfriamento espiritual. Então eu quero estar orando por você. Não é vergonha você estar passando por esse momento, mas não é bom que você venha permanecer. Reconheça o teu estado, reconheça o tempo a qual você está vivendo e fala para o Senhor, vamos se consertar. O tempo é de conserto, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Pai, clamando a Ti pelo poder que é no nome do Teu Filho amado Jesus. Queremos Te agradecer, te bendizer por tudo, pelo Teu grande amor. Senhor, pelo Teu despertamento. Peço-te, Senhor, fica conosco, Pai. Senhor, restaura a nossa vida espiritual. Agora eu venho pedir por esse irmão, essa irmã que está enfrentando essa luta, Pai, essa frieza espiritual. Que o Senhor venha acudi-los, que o Senhor venha cuidar deles, renovar